Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou vindo aí numa série de, não só de posts, mas de trabalho de orientações com pais, de atendimentos familiares, né? De crianças pequenas na primeira fase, né? No grupo da primeira infância, né? E a gente vem conversando bastante, teve a live sobre a birra, nós tivemos, eu fiz alguns posts relacionados ao quanto é importante procurar ajuda quando os comportamentos difíceis da criança começam a atrapalhar a dinâmica familiar. E hoje eu trouxe um outro tema, tudo assim relacionado à infância, a essa primeira fase infantil, essa primeira fase, né, da criança. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre os rótulos. O quanto é importante que a gente evite rotular as crianças, tá? Então, assim, sem intenção, é claro, mas nós acabamos dando nome aos comportamentos que a criança vem executando. E a gente dá esse nome e a gente vai fazendo com que a criança desempenhe papéis. Então, ela vai sempre fazendo, tendo alguns comportamentos que são relacionados àqueles nomes que os pais deram, né? Então, às vezes a gente fala para a criança assim, que ela é mentirosa, que ela é teimosa, ela é birrenta, ou ele é preguiçoso, né? Então, esses são rótulos. A gente dá aquele rótulo e sem querer, sem intenção, sempre que a criança se comporta daquela forma, você sempre dá aquele nome, né? Então, a gente acaba fazendo com que ela realmente desempenhe um papel. Então, ela desempenha o papel de mentirosa, ela desempenha um papel de mandão, né? Não tem aquele adulto que às vezes fala assim, minha mãe sempre falou que eu sempre fui mandão, eu sempre fui, eu sempre fui esperto, né? Então, assim, a gente dá nome, a gente dá rótulos para a criança. E isso não é o ideal, porque ela vai carregando esses rótulos e ela vai se identificando dessa forma. Então, ela vai colocando para ela que ela é daquele jeito, né? Então, assim, a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos buscar, então, oportunidades no nosso dia a dia de mostrar para os nossos filhos uma nova imagem deles, né? Do quanto ele pode, do quanto é importante quando ele fala a verdade. No caso do mentiroso, vou dar um exemplo. Ele sempre eu falo, olha, você mentiu. Você mentiu pra mamãe, filho. Olha, era pra ter. Você falou que você não fez, mas em vez de você falar, já ver o lado positivo de depois ele ter dito aquilo pra você, não. Você fala, você mentiu pra mamãe. Então você, em vez de você reforçar as potencialidades, você foca, você dá mais ênfase, você reforça os comportamentos ruins. Você dá mais importância para o que ele fez de ruim, né? Então a gente precisa buscar a oportunidade de mostrar para ele que ele também faz diferente. Ai, filho, que bom que você falou para a mamãe o que aconteceu de verdade. Isso é muito bom, a gente precisa falar o que realmente acontece. Então, assim, e desrotulando, tirando esse rótulo que sem querer a gente foi colocando, né? Então, colocar a criança numa situação em que ela possa ver ela mesma de forma diferente. Então, numa situação em que ela sempre se via como a mentirosa, né, a situação do mentiroso, você mostrar para ela que ela fez o correto, que aquilo é muito importante, que aquela habilidade traz consequências muito positivas quando a gente diz a verdade, mesmo se ela disser a verdade que ela quebrou, vamos pôr um vaso, um perfume da mamãe, que a mamãe vai dar mais importância para ela ter falado a verdade do que às vezes punir, brigar, achar ruim por ela ter quebrado, entendeu?
deixar também a criança escutar sem querer, né? Conversa sua, né? Dos pais, cuidadores com outra pessoa, falando coisas positivas sobre ela. Nossa, você precisa ver que gracinha, como que tá o Joãozinho, o João, o Gabriel. Ai, ele tá uma graça, ele tá fazendo isso. Então, assim, elogiar para que ele escute, né? Elogiar, assim, para que ele vá ouvindo, então, coisas positivas sobre ele. Uma outra coisa que é bacana também é você dar um modelo, né? Do comportamento que você gostaria de ver nele. Também é muito bacana, tá? E ser também um arquivo, então, vivo dos melhores momentos. Então, assim, você sempre lembrar ele de como que foi legal, aquele dia que ele que aconteceu, vamos supor, dele quebrar o perfume e ele ter contado para você, o quanto isso é importante, o quanto você valoriza isso, né? Então, assim, você sempre relembrar, nós temos costume, e isso já está meio que instalado na nossa cultura, de sempre estar lembrando o que teve de ruim, o que a criança faz de ruim, aquele dia que ela quebrou o perfume, o quanto ela te deixou triste. Então, fazer o inverso, evitar esses rótulos, começar a lembrar, a ser um álbum mesmo aberto das coisas boas, dos momentos felizes, das coisas positivas que essa criança fez, né? E quando ele se comportar, então, de acordo com o que você caracteriza que é ideal, que é importante, que vai ser, que é uma habilidade importante para a vida dele, que você expõe os seus sentimentos, mostre para ele o quanto deixa a mamãe feliz ver ele fazendo aquilo, né? E quando acontecer o contrário, quando ele fizer coisas negativas, que você exponha para ele os seus sentimentos, porque às vezes nós não expomos nossos sentimentos, mas não nossos sentimentos assim, o quanto a mamãe fica triste com você, não, o quanto a mamãe fica triste quando isso acontece, quando você faz esse comportamento, né? Quando você mente, quando você não diz a verdade, quando você então, assim, o quanto isso deixa triste. Então, sempre colocar para a criança como que isso influencia, o quanto o comportamento dela influencia no sentimento das outras pessoas. E, né, mostrar mesmo a expressão facial, de como a gente fica desapontado com algumas coisas e como a gente fica feliz com outras, né? Não com o ser, não com a criança, mas sim com o comportamento dela, tá bom? Então hoje eu vim trazer para vocês aí algumas dicas, né, de como evitar dar rótulos para as crianças, tá bom? E também vim dar aí já uma deixa, né, de que semana que vem ou na próxima a gente já tá preparando algumas outras lives, todas referentes a esses comportamentos, comportamentos disruptivos, comportamentos disfuncionais que as crianças vão tendo naturalmente, que é super esperado para o desenvolvimento, né? É um comportamento esperado, mas que precisa de um manejo, precisa de pais, de cuidadores que estejam preparados para lidar com essas situações, tá bom? Se você tem alguma dúvida ou se você quer saber mais, eu estou montando um grupo no WhatsApp para estar esclarecendo dúvidas, para estar trabalhando essas situações, né? Algumas situações dessas com os pais e cuidadores. Se você tem interesse, manda um WhatsApp que eu vou deixar anotadinho aqui o seu número, para que assim que inicie o próximo grupo, né? Que eu já estou fazendo um, mas assim que inicie o próximo, para que você não perca, tá bom? Um beijão, espero que eu tenha aí ajudado de alguma forma a evitar os rótulos das crianças.